Olá pessoal, Música para Paroxítona hoje vai focar aqui um disco muito importante para a música mundial. Quem está fazendo aqui 55 anos desde o seu lançamento é o disco Revolver, do conjunto inglês The Beatles, que todo mundo aí conhece. Por que esse disco é importante? Porque esse disco aqui marcou aí uma inovação, uma mudança na característica do grupo inglês. Então, o movimento aí musical do psicodelismo, aquela questão lá de usar droga, até aquela parte colorida, aquela coisa bem assim, de muita imagem, né, da roupagem. Na verdade, também a instrumentalização mudou bastante desde o Rubber Soul, né, que é um disco anterior a esse Revolver de 65. Esse aqui de 66 definitivamente colocou aí os Beatles numa outra era da música, colocando instrumentos de orquestra, colocando a cítara, que é um instrumento lá na Índia. Enfim, eles revolucionaram. Também foi um marco para que os Beatles parassem aí de fazer as turnês, de fazer as viagens, as apresentações de palco. Porque com esse enriquecimento, vamos dizer assim, da instrumentalização, ficava muito difícil reproduzir no palco aquilo que era reproduzido no estúdio. Esse disco aqui foi lançado no início de agosto de 66, como eu disse, então, completando aí 55 anos, é o 7º disco da banda The Beatles. Alcançou o primeiro lugar lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, e está entre os 200 álbuns mais importantes do rock mundial. Algumas músicas, nós já vamos falar delas, se consagraram aí através desse disco. Eles colocaram o pé definitivamente nesse psicodelismo aí. Os próximos discos, os Sgt. Peppers, que é um clássico deles, o Magical Mystery Tour também, que veio depois, também deixaram muito claro aí essa marca do quarteto. Esse disco chama-se Revolver e não tem nada a ver com arma de fogo. Na verdade, esse disco teve vários nomes antes. Então, ia se chamar Abacadabra, mas ia ficar meio infantil. Depois ia se chamar Pendulums, né? Beatles on Safari, que é o Beatles no Safari, Magic Circle, mas acabou ficando Revolver, que na verdade tem a ver com a rotação aí do disco na vitrola. E na verdade mostrou também essa rotação, essa mudança, esse giro na carreira do quarteto. Então, vamos citar aqui algumas músicas, vamos colocar aqui algumas músicas para vocês aí nos vídeos. Por exemplo, foi o primeiro disco em que George Harrison conseguiu colocar no álbum aí 3 músicas. Na verdade, a maioria das músicas era de Lennon e McCartney. Então, nesse disco aí, George colocou aí uma música, Taxman, que fez bastante sucesso. Na verdade, a curiosidade dessa música, o Harrison fez essa música depois que descobriu que o governo inglês cobrava muita taxa, né? Muito imposto de renda deles. Então ele ficou assim revoltadíssimo. Que taxman não tem a ver com táxi, não. Tax são impostos, man, então seria aí o cobrador de impostos, né? Então, até hoje nos Estados Unidos, quando vão fazer a declaração de imposto de renda, o pessoal aí da TV, da rádio, coloca essa música do Harrison para falar aí desse absurdo aí que o Harrison achou na época da cobrança de impostos. Voltando às composições aqui de Lennon e McCartney, temos algumas músicas importantes. A música Eleanor Rigby, que é uma música famosíssima. Vocês podem notar aí a instrumentalização, violino, instrumentos de orquestra dessa música maravilhosos, né? É uma das músicas assim mais importantes assim da carreira dos Beatles. Então, para a época era uma música assim bem vanguarda mesmo, né?
Tem uma curiosidade aí com relação a essa música, que essa música foi uma inspiração aí de Paul McCartney. A música provavelmente faz referência aí ao encontro. Na verdade, Paul McCartney e John Lennon se conheceram aí em 57, numa igreja lá de St. Peter, na Inglaterra. E dentro, atrás dessa igreja, existia um cemitério. E eles andavam lá olhando as lápides do cemitério. E, na verdade, lá tinha uma lápide muito bonita da família Rigby. E dentro da família Rigby existia uma Eleanor Rigby. E isso ficou aí na cabeça do Paul. E depois ele compôs uma música aí, uma letra, falando aí então da solidão das pessoas. E segundo ele, isso aí é uma história de ficção. Ele inventou isso aí. Lembrou lá que soava muito bem, Eleanor Rigby, e acabou fazendo a letra da música, dizendo da solidão da Leonor, e uma história de uma moça, que é a Leonor, que morreu, e ninguém foi no velório dela. E quem fez o velório foi o padre Mackenzie, que ele fala lá na letra da música. É uma ficção, mas uma música assim bem elaborada e criada aí segundo Paul por ele. Então tem muitas controvérsias aí sobre isso, mas parece essa ser aí a versão mais provável aí da música. Essa sonoridade ela veio aí com o engenheiro de som, o Geoff Emerick. Na verdade, o Geoff Emerick, juntamente com o George Martin, que era o produtor dos Beatles, fizeram uma aproximação aí dos instrumentos musicais no microfone e deu um pouco mais de peso aí, vamos dizer assim, para as músicas. O que agradou de cheio aí o quarteto, não agradou muito a gravadora, mas ficou valendo então aí a opinião dos produtores e do quarteto. E assim foi depois todos os discos dos Beatles a partir do disco Revolver. Temos outras músicas também, temos a participação aí, que quase não cantava, mas nessa aqui ele cantou e encantou. O Ringo Starr, o baterista, cantou a música Yellow Submarine, que mais tarde depois foi a trilha sonora, aí foi feito um disco, a trilha sonora de um filme que eles produziram. Pessoal aí mais antigo, aí, pessoal 40 ou 50, vai lembrar dessa música, uma música bem infantil aí, né, do Submarino Amarelo, cantada pelo Ringo Starr. Então é uma música bastante marcante também na carreira do quarteto de Liverpool. Outras músicas também fizeram sucesso e também vale aí pela instrumentalização. Here, There and Everywhere, uma balada, uma canção gravada assim por muitos, inclusive aqui no Brasil, muita gente gravou essa música, uma música, melodia lindíssima. Uma curiosidade aqui dessa capa é que essa capa foi produzida por um fotógrafo amigo do Paul McCartney, Robert Whittaker. Na verdade, foi um desenho deles aqui, sobrepondo aqui, é um desenho sobrepondo algumas fotos, algumas figuras deles, que acabou fazendo grande sucesso. Inclusive essa capa que ganhou o Grammy, a capa do disco do ano de 66. E aí acabou consagrando aí o Robert Whittaker, que é uma capa bem legal. E aqui atrás tem uma foto deles também. Então, um disco assim bastante premiado, não só pelas músicas, mas por toda essa questão gráfica aqui também. Temos outras músicas também bastante famosas que depois foram regravadas e ficaram muito bem nas vozes de outros intérpretes. Good Day Sunshine também é uma música de Lennon e McCartney. Formula One também é uma música bastante forte, aí, bastante legal, que vocês vão poder estar curtindo. Got to Get You Into My Life também é uma música assim também bem legal, que carrega aí o disco
e traz toda essa sonoridade e essa mudança aí da característica aí do quarteto. Estaremos então em outra oportunidade trazendo aí outros álbuns dos Beatles, além desse Revolver premiado importante na carreira do quarteto de Liverpool. Então, segue aí os vídeos para que vocês possam ouvir e reviver aí os grandes sucessos. O pessoal aí que não ouviu Beatles, ouçam e vejam a importância que esse grupo inglês teve na música mundial, influenciando até hoje os músicos. Grande abraço a todos e até a próxima.